Nós agradecemos a Deus. Hoje eu tive a oportunidade de estar com um familiar meu, na verdade, parente direto da Marta, e eu tive a alegria de levá-lo lá no sítio da igreja e mostrar. E tanto ele quanto a esposa tiveram aqui acompanharam como começou essa igreja. Até porque a esposa é irmã da Marta, e ele o cunhado da Marta, e conviviam aqui nesse espaço. Eu tive a alegria de levá-lo e dizer: olha, que alegria poder trazer vocês aqui, porque um dia vocês acompanharam. Que a nossa sogra, né? Eu falei para ele que a nossa sogra um dia doou um pedaço de terreno, ela e o sogro, para que a gente tivesse um espaço. E hoje Deus, né, nos dá algo muito maior. Isso é Deus. Amém, irmãos? Isso é Deus. Né? O lugar onde nós sentamos, a gente olha o estacionamento da igreja, os instrumentos, o que tem tudo aqui dentro. Nós olhamos e falamos: Senhor, muito obrigado, porque isso é fidelidade de Deus, né, irmãos? Então, a gente ora muito e agradece muito a Deus por aqueles que hoje nem vivos estão mais, mas que somaram muito, né, para que a gente chegasse aqui. E é por isso que nos alegramos muito quando a gente pode ofertar e dizimar, né? Nunca nenhum sentimento de usurpação, pelo contrário, um sentimento de cooperação e de alegria no nosso coração. Muito feliz, irmãos. O diácono Edmilson, por favor, pode orar. Muito feliz, né, por termos esse Deus da provisão. Há pouco eu sou grato ao Ministério Levítico, eles estavam orando pela minha vida e da Marta. E muito feliz também, porque ontem Deus nos deu a oportunidade de completarmos 39 anos de casados, e isso é uma alegria muito grande para o meu coração. E eu associo isso até a parte do ofertório, né, que eu já coloco em seguida, porque eu casei dia 27 de dezembro, e casei por conveniência nessa data, porque eu recebi o 13º, né? Então eu planejei durante o ano, nessa data eu recebo o 13º. Hoje quem casa, irmão, recebe muito presente, recebe até viagem, né? Mas naquela época não era bem assim, né? Então sou muito grato a Deus também por isso, porque meses antes eu, preocupado, acho que foi por isso que ao longo do tempo eu fiquei com o cabelo muito branco, porque desde novo, né, eu casei com 20 anos e era líder da mocidade aqui da igreja. E eu e a Marta se namorou durante 4 anos, graças a Deus direitinho, e casei com 20 anos e a Marta com 18. E a minha preocupação é como que a gente vai se sustentar. Preocupado, e um dia Deus falou: pode ficar tranquilo. E eu fiquei tranquilo. Então se passou todos esses anos. Semana passada, hoje é domingo, né? Já é outra semana passada, eu entrando ali no trabalho para completar o meu período de trabalho para entrar de férias. Sempre tiro férias em janeiro, porque a Marta também, período escolar, e eu entrei no trabalho com o coração acelerado, e dizendo: Deus, passou-se todos esses anos, e um dia o Senhor falou para eu ficar tranquilo, e eu não tenho o que reclamar, o Senhor é fiel. Passaram-se todos esses anos, e eu tenho provado o quanto o Senhor é fiel. Então a gente completa 39 anos de casado, né? E diz assim: puxa, graças a Deus,
né? Deus proveu, Deus está provendo, Deus dá o trabalho, né? O homem tem sempre essa preocupação, né, de como sustentar a casa, a família. E Deus não deixou faltar nada, graças a Deus, até hoje. E esse cunhado meu que foi lá no sítio, hoje ele viu lá o nome do sítio, Ebenezer, ele falou assim: o que quer dizer Ebenezer? E eu pude explicar para ele o que era pedra de ajuda. O Senhor é a nossa pedra de ajuda. Glória a Deus, irmãos. A gente pode ter formação, a gente pode ter família rica, a gente pode ter qualquer coisa na vida. Mas existe algo que nenhum de nós podemos abrir mão. Existe um que é único. Ele é a nossa pedra de ajuda. Glória a Deus. Uns confiam, pode confiar em A, B, C, momento econômico, mas a nossa pedra de ajuda sempre será o Senhor. E a mocidade aqui da igreja, inclusive, tem esse lema aí, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos repetir isso aí, irmãos, então, juntos? Eu falo a primeira parte e os irmãos completam. Ebenezer, isso, irmãos, Ele é a nossa pedra de ajuda. Então isso nos alegra muito, e tem sido a nossa alegria, a fidelidade de Deus, aqui nesse lugar, com a nossa vida, com a sua vida, com todos nós que aqui estamos. Estamos, irmãos, encerrando aí o ano, né, de 2025, mas dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, irmãos, na mensagem, de algo, eu vou pedir muito a sua atenção, de algo que a gente já vem orando por dias, por meses, e vai ser o lema nosso de 2026, a nossa identidade. Todo mundo aqui já parou para pensar, irmãos, o que é identidade? Vamos pensar, irmãos, que hoje agora pela manhã, ou que hoje agora à noite, né, como se fosse pela manhã uma escola bíblica dominical. Já pensou o que é identidade? O que a gente tem por definição de identidade? Esse vai ser o nosso lema para 2026. Durante outras mensagens, outros momentos, nós vamos explicar. Mas por que esse cuidado? E na mensagem de hoje também a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Nós temos uma identidade? Se você olhar para o seu irmão aí do lado, se nós olharmos, irmão, nós vamos ver outra pessoa com outra identidade. Amém? Isso é lógico. Eu olho para a pastora Marta, ela não tem a mesma identidade do que a minha. Olho para o pastor Sérgio, irmã Sônia, não tem a mesma identidade. O que é identidade, irmãos, para nós? Né? O dicionário diz, irmãos, que é um conjunto de características únicas, que definem um indivíduo, um grupo ou um objeto. Isso é identidade, um conjunto de características únicas, que define um indivíduo, uma pessoa. Cada pessoa tem características únicas, que define a sua identidade. Cada grupo tem características também que definem a sua identidade. A igreja aqui é um grupo. A igreja, ela tem um nome, características que definem a IMO 42. Glória a Deus, irmãos. Não é isso? E também identidade define objetos, características únicas que definem um objeto. Aqui estou com a Bíblia. É um livro, como existem muitos outros livros,
mas ele possui características que dizem que ele é uma Bíblia. Então isso, irmãos, para nós é importante entender que a identidade, ela permite que a gente tenha características distintas dos demais. Igreja é igreja, clube é clube, escola de samba é escola de samba, empresa é empresa, indústria é indústria. São características que nos faz distintos como indivíduos. Eu estou fazendo toda essa introdução, irmão, mas nós já vamos ler a palavra de Deus. É importante a gente entender isso, né? O que é identidade. Abrange aspectos pessoais, nome, história. Há pouco eu disse que eu estou fazendo 39 anos de casado, mas eu tenho um nome, uma história. Isso caracteriza o indivíduo, a identidade do Marco. Aspectos culturais, língua, tradições. Aspectos sociais, pertencimentos a grupos. E aquilo que todo mundo conhece também, que são os nossos documentos, que definem a nossa identidade. São os documentos oficiais. Todo mundo tem uma identidade, um CPF único. Isso se chama, irmãos, identidade. Aí todo mundo, né, olha para o pastor Marco, e pastor Marco, onde o senhor está querendo chegar? O que é que Deus tem ministrado ao seu coração sobre isso? Irmãos, algo que tenho orado, tenho, claro, ouvido mensagens. Outro dia eu ouvi um pastor, se alguém quiser depois ouvi-lo, chama Estevão Fernandes. É pastor de uma igreja batista em João Pessoa há mais de 40 anos. E ele, trazendo uma mensagem, ele disse: o pastor que eu gostaria de ter. Olha o pastor Sérgio, porque esse pastor também é psicólogo. E fiquei ouvindo, são coisas interessantes, que tratam essa identidade nossa. Fiquei maravilhado, o dia saí, esses dias aí com a minha filha, e ela relatando, falando algumas coisas, e citando, falando: pai, como é interessante, como isso aconteceu em tal denominação. E a gente presta atenção como as pessoas fazem a leitura da igreja. Igreja é um grupo. Igreja, irmãos, tem características que são únicas, que são distintas das demais instituições. E nós, como povo de Deus, entendemos isso. A igreja tem características únicas. Aí agora eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. A Aninha já colocou até ali no versículo, né? Mas nós vamos ler o versículo 5. Pode deixar aí também, Aninha, pode deixar aí, eu vou até o 5. Capítulo 2, versículo 3. A igreja, irmãos, ela possui características que são únicas. Jorge já trabalhou em outros lugares, né, Jorge? Quantas vezes nós viemos lá do centro da cidade e eu sabia mais ou menos onde o Jorge trabalhava.
Ele está aqui na igreja hoje por uma outra motivação. E ele pertence a um grupo que não é mais aquele grupo onde ele trabalhava. Ele tem outros objetivos. A igreja, irmãos, ela tem características que são únicas e distintas. Filipenses 2,3 diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pode seguir, Ana. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aí, irmãos. Se os irmãos lerem esse texto, vão ver que Paulo está estimulando a igreja a ser parecida com Jesus, a ter os mesmos sentimentos de Jesus, a ter o modo de pensar de Jesus, a ser seguidora de Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo, por misericórdia, continue falando ao coração de todos nós, e que essa palavra, Senhor, alcance a nossa vida, a nossa identidade de cristãos, Pai. Seja conosco, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite tão especial. Nós te agradecemos, e que a Tua vontade seja revelada a cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Continuando, irmãos, qual o maior desejo nosso, como cristão? É sermos parecidos com Jesus, certo? Amém? A Bíblia chega a dizer que Deus criou e esperou criar uma geração de filhos piedosos. Então a vontade de Deus, quando olha a nossa vida, igreja, seja metodista aqui ou qualquer outra denominação, é isso, irmãos, ter pessoas parecidas com Ele. Mas existem algumas coisas que no nosso tempo tentam roubar essa identidade da igreja. E talvez você olhe para mim e diga assim: pastor, roubar é uma coisa forçada, com violência. Mas não é dessa forma. É o roubar a identidade, é tirar essa identidade nossa, é trazer para nós, irmãos, algo que torna a nossa fé tão mística, que não existe santo e profano, que é capaz de tirar do nosso coração algo que se chama temor e arrependimento. Essa batalha, irmãos, é travada contra a igreja, todos nós que aqui estamos, contra as famílias. Semana que vem é culto da família, primeiro culto do ano, olha que coisa importante, culto da
família. Mas existe um desafio tão grande para nós como igreja, que essa identidade, irmãos, se tenta tirar. E às vezes nós somos capazes de ficar tão dormentes que o arrependimento deixa de acontecer. Não existe a fé, mas uma fé tão mística, que ela faz uma fusão entre certo e errado. E já não existe mais nada. Não, tudo é... O que vale são os meus interesses. E diante da igreja, irmãos, a gente professa esse cuidado, essa preocupação, para que nem eu nem você percamos isso jamais na nossa vida. Diante de qualquer luta, dificuldade, nós jamais percamos a nossa identidade. Jamais haja esse sentimento na gente, a gente fala assim: eu sei que eu errei, mas isso não traz arrependimento no meu coração. Essa é a grande batalha que nós vivemos, irmãos, e nós não podemos perder. Se nós lermos o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, todo mundo conhece esse texto. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Numa outra linguagem diz: cocheareis entre dois senhores. Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo não disse uma só palavra. Quantos já leram, irmãos, o texto de Elias, o desafio de Elias e os profetas de Baal? Todo mundo já leu, não já? Elias podia muito bem chegar e dizer: caia fogo do céu. Cantarmos, né, como nós cantamos aqui, o hino do Fernandinho, né? Caia fogo do céu. Mas antes de fazer isso, Elias olha e diz assim: até quando cocheareis entre dois senhores? Nós não podemos ter pensamentos divididos. E essa é uma reflexão, irmãos, para 2025, porque nós estamos iniciando daqui a pouco 2026. O pastor Zé Ricardo estará trazendo a palavra no dia 31. Mas até quando? Será que nós nos encaixamos nesse texto, irmãos? Cochear entre dois senhores? A Bíblia permite a gente servir a dois senhores? Josué capítulo 24, versículo 15, ele olha para o povo e diz assim: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses, né? Mas hoje vocês quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Irmãos, aconteça o que acontecer. Alguns dizem que 2026 vai ser muito difícil para as igrejas. A gente olha a legislação e ela trabalha para controle da igreja. Aconteça o que acontecer, mas nós não podemos estar divididos. Josué diz: escolha hoje a quem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elias olha para a multidão e diz: não dá para cochear entre dois senhores. Se o Senhor é Deus, é Ele que nós vamos servir. Se é Baal, dá até opção, né? Se Baal é Deus, sirva então a Baal. Mas não tem como servir a dois senhores. Jesus, em Mateus 6,24, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Em Mateus 5,37, ele diz:
seja o vosso falar sim, sim, não, não. Essa, irmãos, é a nossa identidade. Então, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós precisamos estar conscientes da nossa identidade. Glória a Deus. Alguns já dizem e tratam a igreja como uma franquia. Igreja nunca será franquia. Igreja é aquela que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, sobre essa afirmação tua, eu estou estabelecendo a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, irmãos. Por mais estrutura que se criem, e eu estou falando, irmãos, porque sei que você tem acesso à rede social, à informação. Há 30 anos, há 20 anos, a gente vinha aqui e pregava, e eu ia para casa, eu ia saber só de alguma coisa na outra semana, quando a gente estivesse presencialmente. Hoje, se acontecer alguma coisa aqui na igreja, antes de eu chegar em casa eu já sei, porque alguém já passa uma mensagem. A gente está assim de informação. Concorda, irmãos? Amém? Por mais que alguém diga assim, aquele povo mora na roça. Tem uns amigos meus que falam assim, você mora na roça, né? Ainda mais porque às vezes eu levo alguma fruta, é da sua fazenda? Eu falei, não, não é da minha fazenda não, é da vizinha da frente da minha casa, lá tem um pé de acerola e cai e eu pego. Mas a informação, irmão, chega para todos nós. Por mais que se haja informações, estrutura, irmãos, a igreja sempre terá uma identidade. Glória a Deus. Aqui na igreja, irmãos, tem empresários. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, guarde uma coisa no seu coração, porque eu tenho orado por isso. E isso me traz um cuidado muito grande. Meus irmãos, a igreja nunca será uma franquia. Glória a Deus. Por mais que nós avancemos com todas as nossas estruturas, a identidade que eu tenho aqui dentro e você tem, lá fora nós também vamos ter a mesma. Os homens continuarão sendo santos, as mulheres santas lá fora também. O que quer dizer santo? Separados. Glória a Deus, irmãos. Eu disse que identidade traz características que são de grupo ou que são individuais e de grupos também. A nossa linguagem é a mesma. Certo? Amém? Por mais que alguém olhe até, o pastor da igreja é tão formal, né? Ele tem um jeito de falar tão formal. Mas isso é característica, irmão, de cada um. É resultado da vida que você vive por longos anos, que às vezes te modela para um lado desse. Mas, queridos irmãos, igreja, ela tem uma linguagem que procede de uma fonte, e essa fonte é de bênção. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. São características únicas de uma igreja. Eu não consigo lembrar, mas tem muitos anos, essa mensagem foi a pastora Marta Assis que no dia pregou, sobre o povo judeu, de tanto viver numa terra diferente, já não conseguia mais pronunciar uma palavra.
Porque mesmo sendo judeu, vivendo numa outra terra, ele começou a absorver a cultura, a forma de falar. E identidade, irmão, nós trazemos com a gente. Amém? Não é que nós vamos chegar sempre no lugar e falar: ô varão, é só vitória. Não é essa linguagem, irmãos. Mas também não é, irmãos, uma linguagem obscena. Amém? Ô pastor, então está parecendo escola dominical, né? Mas não é uma linguagem obscena, não são piadas obscenas, por mais que estejamos cercados de pessoas obscenas. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós não somos tirados desse mundo, nós somos colocados nesse mundo para resplandecermos como luzeiros. Diz que nós somos sal da terra e luz para esse mundo. Então, essa fé nossa, irmãos, não pode sofrer essa fusão a ponto de a gente esquecer qual é o nosso tipo de linguagem. Dos nossos jovens chegarem numa escola e esquecer qual é o seu tipo de comportamento, porque nós temos uma identidade. De nossas conversas serem aquelas conversas que vão promover um só sentimento e um só pensamento. Glória a Deus, irmãos, que nós estamos juntos, formamos um corpo e trabalhamos para a construção desse corpo. A igreja, irmãos, lembra outro dia o diácono Roldão pregando, né? E depois nós até brincamos com alguns irmãos que são flamenguistas, mas foi tom de brincadeira. Mas eu lembro dessa mensagem para dizer o seguinte, irmãos, e preste bem atenção, nós nunca, povo de Deus que aqui está, nós nunca poderemos colocar a igreja ao mesmo nível da política, do time de futebol. Concordam comigo? Amém? Time de futebol é uma coisa, partido político é uma coisa. Igreja, irmãos, é muito diferente. Amém? O meu time de futebol perde. E as pessoas até riem, né? E como perde, né, irmã Maria? E como perde? Mas o meu Jesus, irmãos, é muito diferente. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, é muito diferente. O irmão ali pode ser de um time ou de outro. Não faz diferença, irmãos, quando pensamos a nível de igreja. Então, igreja, essa é uma reflexão que nós estamos fazendo agora no finalzinho de 2025. Nunca confundamos igreja, fé, com política, futebol, coisa parecida, porque ela nunca será, irmãos. Nós não podemos reduzir a igreja a esse nível. Certo, Carlão? Amém? A ponto, irmão, de às vezes nós vibrarmos tanto com um time, até vestimos a camisa dele todos os dias da semana, até brigarmos por ele. Mas perdermos o sentimento pela igreja, que somos nós. Tudo vai passar, irmãos, tudo passa. Tudo vai passar. Havendo línguas cessarão. Tudo vai passar. Mas nós não podemos perder a nossa identidade. Certa vez Jesus ensinando
aos discípulos, diz: olha, naquele grande dia, muitos chegarão diante de mim, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque, irmãos, nunca tiveram a identidade de igreja. E repito, queridos, nós nunca vamos ser conhecidos por chegar lá fora e dizer: varão, varoa. Isso não é condenável não, irmãos. Muita gente se expressa nesse formato. O errado, irmãos, é o povo de Deus absorver outro tipo de linguagem para se contextualizar nesse mundo. Nós precisamos guardar a nossa identidade todos os dias. Existe uma coisa chamada cultura do nosso tempo, cultura gospel. Você sabe o que é isso? O presidente do Brasil outro dia assinou, o reconhecimento da música, da cultura gospel. Fica uma reflexão para a gente, irmãos. E aí, em nome dessa cultura gospel, será que vale a pena? Vamos cantar, vamos aplaudir quando estivermos participando de um evento cristão e alguém naquele meio puxar uma música do time de futebol? Vamos vibrar, vamos cantar? Ou aquilo vai trazer rejeição ao nosso coração? Talvez você diga: pastor, mas isso nunca vai acontecer comigo. Mas está acontecendo, irmãos, nesse mundo. Em alguns lugares, irmãos, o culto já começa e o púlpito, o altar deixou de ser altar para ser um palanque. E todos cantam um hino e adoram com um hino. E canta-se, não há barreiras, não há ferrolhos. E daqui a pouco, irmãos, aparece lá o Raul Seixas. E ainda se denomina ele como um profeta do nosso tempo. E aí, irmãos, essa é a identidade da igreja? Isso te preocupa? Isso nos preocupa, irmãos. Pastor, nós estamos na roça, isso nunca vai acontecer aqui. Irmãos, as informações de todos os lugares estão chegando aqui. A internet, as redes sociais de qualquer lugar é a mesma rede social nossa. Os meios de comunicação. Amém, irmãos? Talvez seja uma reflexão pesada, mas importante para o nosso tempo. Nós vamos ser questionados, irmãos, na ideologia de gênero, em qualquer outro comportamento. E aí, nós mudamos a nossa forma de pensar? Porque em nome de uma cultura gospel, isso já é aceito. E aqui, irmãos, não é motivação a embate, briga, nada disso. É de entendermos qual é a nossa identidade. Amém? Quem são nossos líderes, irmãos? Vamos mais uma pergunta? Quem são as nossas lideranças? É a igreja do Instagram? Você não precisa ter mais denominação, você não precisa ter mais pastor. Você é livre. Você não precisa cear, não. Você não precisa nem mais se batizar. Aliás, se você quiser se batizar, você paga um valorzinho e se batiza. Isso é importante para a gente, irmãos. Nós precisamos ser confrontados nessa área. Essa é a nossa identidade. Estamos falando, irmãos, que estamos avançando. E isso não é lá para a China. Isso é aqui no nosso meio. Como nós vamos agir, irmãos? Somos a igreja do Instagram?
Pensa comigo, irmãos. Eu estou trazendo essa mensagem e repito, é algo que está no meu coração. Pensa comigo. Irmãos, eu sou ovelha de Jesus. E quando falo ovelha, é porque eu sei a minha identidade. Desde 16 anos. Foi o dia que ele me resgatou. Então, eu sei quem são meus pastores. Eu sempre tive pastor. Sempre tive. Já fiz elogio a vários, né, que me pastorearam. E até hoje tenho pastor. Isso para mim, irmãos, não me deprecia em nada. Tanto que o texto que eu li diz que a gente não deve fazer nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si, considerar os outros superiores a si mesmo. Mas, irmãos, o seu pastor, os seus pastores, os nossos pastores, cuidam da nossa vida, apresentam nossos filhos na igreja, fazem o nosso casamento, faz ofício fúnebre da nossa família quando alguém morre. Vão visitar porque se sente na obrigação e no dever quando alguém está enfermo. Mas aparece aquele que é da rede social. E de repente a voz daquela pessoa que nunca pastoreou, que nunca olhou para você, nem te conhece, nunca foi na sua casa, tem mais peso para nós do que aquele que te conhece todos os dias. E que você pode parar ele ali na esquina, em qualquer lugar, e tirar qualquer dúvida. Mas isso é importante a gente entendermos, nós entendermos, irmão. E eu não estou falando de uma coisa local, porque você pode ir para aqui, para outro local, ser pastoreado por outra liderança, mas continuará tendo um pastor. Alguém que vai se responsabilizar pela nossa vida. E digo, irmão, seria muito melhor, e é muito melhor, talvez para aquele que não precise de cuidar, nem de se preocupar com outros, mas só que precise só de cuidados. Por isso eu citei esse pastor pregando, citei no início, Estevão Fernandes, 40 anos pastoreando uma igreja, e ele fazendo uma reflexão e perguntando, que tipo de pastor eu gostaria de ter? E é bom nós entendermos isso, e até nos colocarmos no lugar, se eu fosse, como eu seria? Já pararam para pensar nisso, irmãos? Amém? Se você fosse a liderança dos jovens, como você seria? Aí você olha para o pastor Sérgio, será que eu seria igual ao pastor Sérgio? E a pastora Cleide? Se você fosse a liderança das mulheres da igreja, se você fosse um diácono da igreja, qual seria a nossa identidade? Mas não é bem assim, irmãos, nós somos rodeados, não é só você não, todos nós, de vozes, de pessoas que estão aí pelas redes sociais, que você nem conhece, e que de repente está pregando uma mensagem contrária àquela que você está ouvindo na casa do Senhor. O seu pastor, a sua liderança está dizendo uma coisa, e você está ouvindo uma voz dizendo assim, não é bem isso não. Não é bem assim. Mas é importante, irmãos, nós entendermos isso, que a igreja, ela não traz um evangelho segundo o Instagram. Você pode dizer glória a Deus por isso?
Graças a Deus, irmãos. Se eu fosse chamado e tivesse essa capacidade de ser um influencer, e tenho todo respeito por aqueles que são, seria legal. Mas ele é muito diferente. O pastor é pastor, o marido é marido, o jogador de futebol é jogador de futebol, o influencer é influencer. Cada um tem suas motivações e suas responsabilidades. Talvez aquele outro ele busque seguidores, e a motivação dele principal. Talvez aquele que te lidere e pastoreie está simplesmente tentando cuidar. E não vai abrir mão disso nunca na sua vida. Porque ele sabe quem o chamou e o que chamou para fazer. Glória a Deus, irmãos. Você nunca vai confundir. E a nossa oração é essa, para que nós nunca confundamos. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, direito, caminhava. Quantas vezes eu estava com ele, ele saía do trabalho, ele disse, olha, eu estou indo para a rádio. Eu falei, você vai para a rádio? Ele, vou fazer o pregador do telhado. Era um programa que tinha na Rádio Relógio, né? E no outro dia ele chegava lá, pela manhã. Passei uma noite maravilhosa. Parecia o João Ribe Palharim falando. Passei uma noite maravilhosa. Falei, foi rapaz, muita gente ligou para lá pedindo oração, e eu pude orar com eles, clamei com eles, e eles se sentiram aliviados na madrugada, porque o pregador do telhado trabalhava a noite inteira, irmãos. É um trabalho de programa de rádio, que vai pela madrugada, e as pessoas desesperadas ficam ligando para lá pedindo oração. Eu falei, cara, que Deus te abençoe. Eu falei, que coisa maravilhosa, como que ele é determinado. Irmãos, passou-se alguns anos, e eu voltei a conversar com ele, e eu falei, ei, firme no pregador do telhado? Ele, não, agora eu sou da estrada. Eu falei, da estrada? Ele, eu não tenho mais isso não, Deus agora salva todo mundo, Ele é o Pai de todo mundo, Ele vai resgatar todo mundo, independente se for santo ou não, Deus não vai condenar ninguém. Eu falei, onde você aprendeu isso? Ele, não, é como um pastor que tem aí na rede social, e que eu poderia, irmãos, dar o nome aqui, mas não farei isso. Mas que afirma categoricamente que todos são predestinados. Que na minha época, irmãos, nos anos 80, 85, quantas vezes eu li o livro Namoro, Noivado e Casamento? Um dos maiores escritores. E para a gente que era jovem, era uma referência. Hoje ele aparece nas redes sociais, já está um ancião, e só combate a igreja, só tira a gente da igreja do Senhor, só trabalha para destruir a igreja, porque prega, irmãos, por vaidade, porque um dia ele desistiu da vida ministerial dele, mas hoje ele tem muitos seguidores também. E ele vai bater em qualquer liderança cristã. Bater não trabalha para ajudar. E meu amigo, que era o pregador do telhado, hoje não está em lugar nenhum.
Mas ele só diz assim: não, eu tenho uma forma de pensar totalmente diferente hoje. E ao invés de eu vê-lo na rede social cantando, tocando um hino como fazia antes, quando eu abro a rede social, porque eu continuo sendo amigo dele, e estou falando isso aqui, irmãos, eu estou falando usando esse exemplo, não é para criticá-lo não, é para mostrar a realidade da nossa identidade. Um que era tão dedicado, hoje ele toca um missáter e qualquer outro. Ele gosta de uma música, né, eu não sei como se dá o nome dessa música, né, sou tão fera nessa área, né, que nem o nome eu sei, dessa categoria de música, né, que é essas músicas não é de roça, né, não é forró, é outro tipo de música, né, sertaneja, talvez seja um sertanejo gospel, alguma coisa parecida, mas não é. Mas eu estou trazendo essa reflexão, irmãos, e talvez os irmãos nunca tenham visto o pastor falar tanto de algumas situações, mas é para mostrar a preocupação, irmãos, o cuidado. Não perca a sua identidade de cristão. Amém, queridos? Amém? Amém? Você sabe por que nós somos chamados protestantes? Porque um dia, irmãos, alguém protestou contra muitas coisas. Porque um dia, irmãos, não era tão popular. Porque um dia, irmãos, eu aceitei Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu cheguei a esconder a Bíblia, porque eu tinha vergonha, porque meus amigos encarnavam muito. Eu botei de um lado que eu estava na primeira semana de crente. E na primeira semana de crente, eu já carregava uma Bíblia. E ela era preta, né? Só tinha Bíblia preta. E meus amigos que andavam comigo estavam na esquina. E eu, irmãos, com medo, com vergonha. Mas graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo me fortaleceu. E foi passando o tempo, irmãos. E eu podia passar e já trazia uns folhetos e entregava para todo mundo. Irmãos, porque nós precisamos continuar trazendo essa cultura, por mais que nós tenhamos no celular, mas nós não podemos ser uma igreja, irmãos, que chega uma geração que nós até conhecemos todos os jogadores do nosso time de futebol, mas uma geração, irmãos, que nem Bíblia lê mais. Você concorda comigo? Concorda, irmãos? Amém? Que não senta lá na sua cadeirinha meia hora, uma hora para fazer uma leitura bíblica. Nós não podemos cair nisso, irmãos. Porque senão naquele dia não seremos reconhecidos como noiva de Cristo. Conheci o salmo do pastor, mas não conheci o pastor do salmo. Até sabia que existe o Salmo 23, mas nunca conheci o bom pastor na minha vida. Deus abençoe, irmãos, a nossa vida, porque essa reflexão não vai parar hoje aqui, vai acontecer durante todo o ano e continuaremos acontecendo, mas que a nossa vida, irmãos, a nossa fé, nunca sofra essa fusão. Glória a Deus. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Porque senão nós vamos perder tempo se ficar entre dois senhores. Não vamos agradar um, nem vamos agradar o outro. O que vai impulsionar, irmãos, a nossa fé, a nossa caminhada, é a nossa visão do bom pastor. Amém? Talvez num dia de culto você não sinta-se nem animado a estar num culto. Mas existe algo muito mais forte no seu coração e que vai te movimentar. Quero te convidar, irmãos, a ficar em pé nessa hora. E nós não estamos aqui na igreja por causa de uma cultura.
nós estamos por causa daquele que, sendo Deus, se humilhou, se tornou homem, habitou entre nós. Mas ele se humilhou e Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que ele é o Senhor. Se você está com a sua Bíblia, pegue ela nessa hora. Existe um versículo na Bíblia, Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Identidade, irmãos, são características de um grupo, de um indivíduo, ou de uma pessoa, ou de uma coisa. Nós temos características distintas de outros. Uma dessas é essa aqui, irmãos. E existe um salmo tão grande, 119, diz: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Não vai ser a rede social, vai ser o esmurrar, irmãos, e abraçar e dizer: olha, nessa lei eu tenho todo o meu prazer. Coloque a mão no seu coração, você mesmo faça aí a sua oração, querido, e diga assim: Senhor, qual é a minha identidade? Como eu quero chegar ao próximo ano? Não, Senhor, se tiver mais 100 comigo caminhando, eu caminho. Não, irmão, se tiverem 30, nós vamos caminhar. Se tiverem 20, se tiverem 500, nós vamos caminhar. Mas peço você nessa hora que ore. Feche seus olhos. Eu vou pedir à pastora Deise que faça uma intercessão nessa hora. E você, abraçado como eu estou, com a Bíblia. Não é a única característica nossa não, irmãos. Eu estou usando a Bíblia porque nós estamos aqui no culto com uma Bíblia. Nós vamos pedir: Deus, nos ajuda a termos a nossa identidade e trazermos ela com todo o prazer. A ponto de dizermos, o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Nós cremos no poder da oração. Nós vamos orar. Faça aí a sua oração. O Espírito Santo está aqui, irmãos. E eu estou trazendo essa mensagem, irmãos, porque você faz parte de um rebanho. E o pastor desse rebanho pode ter certeza. Ele mesmo diz que nós somos propriedade exclusiva dele. Ovelhas do seu pasto. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nos curvamos diante a Tua soberania e a Tua grandeza. Senhor, como um Deus que nos sonda, como um Deus que nos conhece, conforme diz a Tua palavra, que antes, ó Deus, de sermos formados no nosso ventre, tamanha a Tua grandeza, Tu já nos conhecia. Ah, Senhor, Tu conhece a nossa limitação. Ah, Deus, Tu nos conhece, Senhor. E nessa hora, Deus, nós fazemos confissão, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, daquilo que porventura possa impedir, Senhor, de Tu de nos ouvir, porque diz a Tua palavra que o que nos impede, Senhor, são os nossos pecados. Por isso, nessa hora, perdoa-nos, ó Deus, porque o desejo do nosso coração, Senhor, é que o nosso clamor nessa noite, Deus, Ele rasgue, Senhor, o nosso coração e Ele suba até o trono da Tua glória como incenso, Senhor, suave às Tuas narinas. Senhor, não queremos ser conhecidos, Senhor, pelos homens, não, Senhor, mas nós queremos ser conhecidos,
aleluia, pelo um Deus vivo. Por isso, nessa noite, Senhor, nós afirmamos sim, que a nossa identidade é a mesma tua, Senhor, que o nosso DNA é o mesmo teu, Senhor. Nos ajuda, meu Senhor, a prosseguir, ó Deus querido e amado, a ser como faróis, Senhor, nesse mundo tão, ó Deus, tão tenebroso. Senhor, nos ajuda. Senhor, não nos deixa, Senhor, ficar confundidos, nem envergonhados, porque diz assim a tua palavra. Nós não ficaremos, não, Senhor. Senhor, nos ajuda nessa noite. Pai, a tua palavra diz que se o povo que chama pelo teu nome, Senhor, Deus, ele se humilhar, ele se converter, ó Deus, dos seus maus caminhos, Senhor, tu não somente ouve, mas tu sara a terra e tu manifesta, ó Deus, a tua glória. E aqui estamos, Senhor, ovelhas, Senhor, do teu pasto. Ovelhas sim, Senhor, ovelhas que têm ouvido, ó Deus, a voz do bom pastor. Senhor amado, e seguiremos confiante que tu nos ajudará até a eternidade. Assim, Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.